talentosos, inteligentes, com habilidades especiais, essas crianças são conhecidas como superdotadas. Um tipo de aluno que começa a ser identificado e reconhecido nas salas de aula das escolas brasileiras. Superdotado é um termo usado no Brasil para se designar pessoas, crianças, indivíduos que têm acima da média uma qualidade, uma característica, um atributo que é bem valorizado na sociedade. A lei já reconhece o aluno superdotado como portador de altas habilidades. De acordo com a Política Nacional de Educação Especial de 94, são considerados superdotados os alunos que apresentam um desempenho acima da média nas seguintes áreas: capacidade intelectual geral, aptidão acadêmica específica, talento especial para artes, pensamento criativo ou produtivo, capacidade de liderança e capacidade psicomotora. Os tipos de capacidade e dotação que existem vêm exatamente em direção a essas características humanas valorizadas. Inteligência é a característica mais valorizada na nossa cultura hoje. Em seguida vem criatividade, talento acadêmico, capacidade de aprender e de desempenhar bem na ciência, na matemática, no português, no verbal, liderança e capacidade social, talentos artísticos, talentos psicomotores. Existe uma grande quantidade de talentos que vêm combinados, um e outro tipo, ou muitos tipos, mas é muito difícil encontrar-se uma pessoa que tenha todos os talentos em um grau muito superior à média. A superdotação não se apresenta da mesma forma nas pessoas. Cada caso é único, como única é cada pessoa, superdotada ou não. Mas é possível observar traços comuns em alunos superdotados. Grande curiosidade a respeito de objetos, situações, eventos. Tendência a começar sozinho as atividades e perseguir interesses individuais. Originalidade nas respostas. Talento incomum para uma ou mais áreas de expressão. Capacidade de julgamento. Grande número de ideias e respostas. Gosto por correr riscos. Aprendizado fácil, rápido e eficiente, especialmente na sua área de interesse. As características de superdotação podem se manifestar de forma muito precoce, mas devem ser observadas com atenção. Nem sempre uma precocidade numa etapa de vida da criança significa uma superdotação nas etapas posteriores. Nós não podemos confundir precocidade simples com dotação e talento, principalmente em inteligência, porque muitas pessoas capazes não foram precoces e muitas pessoas precoces não se tornaram talentos. Então, quando nós temos um Einstein, que não foi nada precoce, começou a falar com 3 anos, quando nós temos pessoas como Newton, e ultimamente essa pesquisa é feita em Israel, que mostra que 60% das pessoas altamente produtivas na sociedade não foram precoces, nós temos que olhar com bastante cuidado para a precocidade como um sinal de talento. Precocidade significa que a criança fala muito bem, lê, escreve, faz uma porção de coisas, mas que com o tempo ela fica só naquilo, ela chega no seu desenvolvimento. E o talento continua a se desenvolver, de tal forma que quando a criança está maior, ela está mais longe do seu grupo de idade e não mais perto. A classificação de um aluno como superdotado ainda é motivo de muita discussão nos cursos de aperfeiçoamento de professores. Durante uma palestra nesse curso em Brasília, o debate foi levantado. Existe a visão geral de que o superdotado se expressa, sem dúvida. Existem elementos no comportamento dele que são claros. Um superdotado claro, isso se expressa, esse não hay que avaliar, esse hay elementos. Compreendo, o superdotado se expresa no meio natural dele, na atividade dele. Mas isso tem que ser analisado por profissionais. O atendimento ao aluno superdotado, o Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, é realizado em 12 estados,
no Brasil. As experiências desenvolvidas em todos esses estados são diversificadas. Elas atendem às necessidades da região, ao investimento que cada estado oferece ao atendimento e ainda as realidades socioculturais existentes em sua circunvizinhança. No Distrito Federal, o atendimento ao aluno superdotado é desenvolvido em salas de recursos no horário contrário às atividades envolvidas no ensino regular. Os alunos são convidados a participarem do programa de atendimento após terem sido encaminhados por seus professores ou familiares às equipes de avaliação diagnóstica. O objetivo do trabalho desenvolvido na rede pública do Distrito Federal ao aluno superdotado é promover as atividades de enriquecimento e aprofundamento de currículo, atendimento socioemocional e estímulo ao trabalho do professor itinerante de forma a desenvolver as habilidades, aptidões que são desafios na educação da superdotação. O programa de atendimento ao aluno superdotado no Distrito Federal teve início na década de 70, atendendo os alunos do ensino fundamental. O programa expandiu-se posteriormente na década de 80 para os alunos de educação infantil. A perspectiva agora é que se atenda também os alunos do ensino médio através de convênios com as universidades do Distrito Federal. Faz parte ainda do programa de atendimento ao superdotado a promoção de cursos de capacitação aos professores do ensino regular e ainda ao oferecimento de cursos de aperfeiçoamento técnico aos professores que atuam diretamente com os alunos superdotados nas salas de recursos. Em Lavras, Minas Gerais, funciona uma das instituições que se dedicam ao trabalho especial com alunos bem dotados. É o CEDET, Centro de Desenvolvimento de Habilidades e Talentos, que tem 800 alunos matriculados, todos considerados superdotados e identificados como tal nas suas escolas de origem. Descobriram que eu sou aluno especial na minha escola, Tiradentes, estadual, quando eu estava tendo aula de história e a professora viu que eu estava mais destacando mais e resolveu me indicar para o CEDET. Bom, a minha história como uma aluna bem dotada começou quando eu estava na primeira série e a minha professora, né, do primário me indicou e desde daquele dia eu recebi orientação junto com as coordenadoras do CEDET, que é o nosso centro aqui de Lavras, e tem me ajudado bastante. A facilitadora do CEDET, a Beth, chegou na minha sala de aula, eu tinha chamado algumas crianças já, e a gente foi para a sala de vídeo da escola conversar. Aí todo mundo estava contando um pouco da sua vida lá, e todo mundo conversando, ela foi explicando cada talento que ela descobriu de cada um. Aí contei um pouco da minha vida, aí depois que todo mundo saiu da sala, ela me chamou para ficar lá mais um pouco, aí a gente conversou mais, aí ela viu que eu tinha talento mesmo. É quase sempre no ambiente escolar que os indicadores de superdotação podem ser observados. O fato de a escola ter um grande número de crianças convivendo entre si possibilita a observação de aspectos de diferenciação no grupo. Em geral, é nos primeiros ciclos do ensino fundamental que essa identificação pode ocorrer. Para a faixa educacional, o maior perigo da precocidade é entre 0 e 5, 6 anos. Essa faixa ainda não se pode dizer que é talento. Muitos dos casos são apenas precocidade. A partir dos 7 anos, 6, 7 anos, o desenvolvimento é um pouco mais gradual, um pouco mais tranquilo. Por isso a criança precisa da estimulação e vai recebendo e vai crescendo, e é nessa hora que ela sente mais falta. O professor, até a 4ª série, ensina uma turma. A partir da 5ª série, ele deixa a turma e se focaliza na disciplina, no conteúdo. Ao passar a sua atenção da turma para o conteúdo, ele perde a criança. Ele não é mais capaz de observar essas nuances que o professor vê. Então nós paramos a observação na 4ª série, mas acompanhamos a criança até a 8ª. Nem todas as escolas do ensino regular estão atentas à identificação de habilidades especiais em seus alunos. Alguns professores criticam esse aspecto da escola tradicional. A escola, em geral, ela é uma escola muito sistematizada, muito voltada para o vestibular, muito voltada para um sistema que leva o aluno a ter uma escola muito séria,
uma escola com muitos deveres, uma escola em que ele precisa ficar sempre atento para a sua qualidade, para a sua nota, enfim. Ele não tem muito onde mostrar os seus talentos, os seus desejos mais íntimos. O SEDET procura encontrar nas escolas as crianças que gostem de coisas diferentes, como música, poesia, desenho, violão especificamente. As crianças gostam de coisas diferentes, porque todas elas têm talentos diferentes. E muitas vezes a escola, como ela é no seu todo, ela tolhe, inibe, às vezes até, de certa forma, ela proíbe que a criança mostre os seus talentos. Por meio de uma observação sistemática, é possível ao professor reconhecer as particularidades dos seus alunos. Alguns elementos indicam a existência de habilidades especiais. São elementos que o professor pode observar no dia a dia da sala de aula. Por exemplo, o aluno mostra precocidade em áreas de desenvolvimento. Demonstra curiosidade acerca de fatos, fenômenos, conceitos. Tem uma atitude crítica em relação a si mesmo e aos outros. Seu senso de humor é desenvolvido. Tem facilidade para entender princípios gerais. É original na forma de resolver problemas. Tem preferência por ideias complexas. Mostra tendência ao isolamento, dispersividade e inquietação associados a outras características. Tem aptidão especial para uma ou várias áreas do conhecimento. O desempenho educacional é destacado. Mostra baixa resistência à frustração. Tem comportamento competitivo. A criança inteligente tem uma grande dificuldade porque ela tem que se tornar mais lenta para acompanhar a turma. Então a sua estimulação mental cai. A sala de aula é geralmente um pouco estéril, o trabalho é um pouco fácil, o líder se dá melhor porque forma logo o seu grupo. Os talentos específicos, em arte, por exemplo, a escola não reconhece, ela não faz nada por uma criança que pinta bem ou que canta bem, a não ser ocupar o seu talento, mas não pode desenvolvê-lo. Por isso nós dizemos que, de modo geral, um talento, uma capacidade superior dentro de uma escola, como dentro de qualquer instituição social, vai criar problema para a pessoa, porque ele não vai se agrupar junto com a média. Para os pais, ter um filho apontado como superdotado traz mais vantagens do que desvantagens. Dona Aparecida nem acreditou no começo, quando a escola informou que seus 2 filhos, Ana Luísa e João Paulo, eram superdotados. Um dia o Jean chegou da escola e falou que tinha sido pelo SEDET. E dei maior força para ele, frequentei reuniões, tudo, sempre ajudando, levando ele nos encontros. Aí um ano depois escolheram Ana Luísa. Ser superdotados é uma riqueza muito grande, porque o estudo é tão difícil, né? Então, sendo superdotados, eles têm mais chances na vida. A história de Dona Elza é parecida. Quando sua filha Shirley foi selecionada para fazer parte do programa de superdotados do SEDET em Lavras, ela chorou de felicidade. A Shirley sempre foi uma menina estudiosa. Ela, desde de idade de 2 anos, ela não podia acendir um lápis, um caderno, que ela pedia poder para ficar escrevendo, ficar riscando. Então, quando ela entrou pré, a gente entrou sabendo fazer o nome dela. Não falta aula, só falta quando está doente. E a família fica muito feliz porque no meu tempo, eu e meu esposo, a gente nunca teve assim, oportunidade de estudar. Algumas crianças têm consciência do privilégio que é ser considerado superdotado e poder estar participando de um programa de estudos complementares que estimula as suas habilidades específicas. Eu tenho a facilidade de aprender mais, que eu tenho aprendizado melhor e que eu sou um privilegiado. Por que existem tão poucos alunos privilegiados no universo escolar brasileiro? Com as crianças é preciso ter cuidado, porque nós temos 2 tipos de fragilidade da capacidade superior. Uma é a capacidade perdida. Por que que temos tão poucas pessoas altamente capazes no mundo?
Pela lei das probabilidades, nós devíamos ter 3 a 5%. Então, tomemos o Brasil. Nós não temos essa quantidade. Nós não temos talentos femininos. Também pela lei das probabilidades, 50% são mulheres, portanto, a metade das pessoas produtivas deviam ser mulheres. Não há representação feminina nas carreiras mais adiantadas, não há nos grandes cargos, nas direções de empresas, nos cargos altos do Supremo Tribunal e tudo mais. O talento das classes pobres. Por que nós sempre procuramos as escolas talentosas e encontramos maior número deles em classes mais altas? Porque as classes mais pobres já se mediocrizaram, já perderam, já embotaram o seu talento. E aqui no Brasil é uma perda muito grande. Acreditar mais na potencialidade das suas crianças. Este é o desafio para a escola brasileira no próximo milênio. Essa é uma aula do curso de Informática na Universidade Federal de Lavras. Só que os alunos aqui presentes não são universitários. Eles têm apenas 12 anos e frequentam a 5ª série do ensino regular. Essas aulas fazem parte do programa de atendimento aos superdotados, mantido pelo SEDET, Centro de Desenvolvimento de Habilidades e Talentos de Lavras. Eu fazendo parte assim, de um curso numa universidade, para mim é muito legal, porque a maioria dos lugares não tem assim, computadores como esses que tem aqui na universidade, que aí fica bom para a gente aprender. Ulisses é um menino que tem pressa e já escolheu o que fazer quando crescer. Profissão, eu penso fazer ciências na computação, porque o meu primo ele faz, como eu falei, e ele me conta, às vezes como é que é a aula e eu gostei. Aí o pessoal deve ser bom, ficar mexendo no computador e fazendo programas, aí eu vou tentar fazer. Essa é uma outra aula na Universidade Federal de Lavras, frequentada pelos alunos superdotados do SEDET. Aqui eles acompanham um curso de Anatomia Animal, do Departamento de Medicina Veterinária. Ulisses também frequenta este curso. Eu já ouvi falar em anatomia, eu tinha ouvido falar, eu falei, tô doido pra fazer. Aí quando, no começo do ano, no segundo semestre, quando foi ver, quando mostrou que os programas que ia ter, eu fui ver, tem anatomia, eu vou querer fazer. Aí eu entrei e gostei. A presença de alunos tão jovens no ambiente universitário levou os professores a repensar a didática do curso. São vários tipos de alunos, aquele tipo mais retraído, ele é presente, pelo menos para nós, uma maior dificuldade, exatamente por a gente nunca estar sabendo o que aquele aluno está pensando. Se ele está captando, ou se ele capta muito fácil os ensinamentos, ou se realmente ele não está interessado na aula. Lidar com esse aluno com inteligência acadêmica é uma coisa bastante diferente, é um fato bastante novo para nós, uma vez que nós aqui pegamos alunos do primeiro e segundo período, alunos admitidos no vestibular. O vestibular, a gente sabe que não é um método bom de seleção. Existem alunos aqui extremamente competentes, selecionados para o vestibular, mas existem alunos que a gente sente enorme deficiente, talvez aquém dessas crianças que chegam aqui selecionadas pelo método do SEDET. Então, isso para nós é um aprendizado, uma maneira da gente estabelecer uma comparação, é uma maneira da gente aprender a lidar, inclusive, com nossos alunos universitários. Nesse laboratório, uma aula de anatomia em que o professor examina as entranhas de um animal e explica o funcionamento dos órgãos não parece assustar os jovens alunos do SEDET. Para eles, o ambiente universitário é estimulante. Uma das vantagens também de ser um aluno especial, você pode participar de atividades na Universidade Federal, em qualquer estado ou município. Que assim você pode desenvolver mais aprendizado e aprender também coisas novas.
Os estímulos oferecidos ao desenvolvimento dos alunos não se limitam às aulas na universidade. Nas salas de recursos do SEDET, os alunos têm oportunidade de trabalhar as aptidões para a área artística, como nessa oficina de modelagem com barro, por exemplo. Em programas de atendimento complementar, como o do SEDET, a principal característica é a mudança de foco nas relações professor-aluno. O professor é, antes de tudo, um facilitador. Nós normalmente atendemos, em média, 100 crianças. E como que é o atendimento dessa criança? Ele é feito através de um plano de trabalho individual com o aluno. Nesse plano de trabalho, nós o fazemos de acordo com os seus interesses e de acordo com o talento que esse menino apresenta. A partir do momento que esse menino apresenta um talento, um interesse determinado, nós o encaminhamos para grupos de interesse. E fazemos o atendimento semanal dessa criança na escola. Como? Nós procuramos saber como que é o rendimento escolar dessa criança, qual é o seu comportamento na sala de aula. Nós procuramos saber da sua vida familiar, as suas necessidades, quais são as dificuldades que esse menino apresenta. Nós procuramos trabalhar na formação de caráter desse aluno também. O trabalho no SEDET recebe o reforço de voluntários da comunidade que participam dos grupos de interesse. Os grupos se organizam em torno de áreas de atividade, como arte, literatura, jardinagem, teatro e muitas outras. A professora de canto, por exemplo, é uma das voluntárias. O SEDET hoje atende a 800 crianças. A nossa equipe é composta por 7 pessoas de áreas diferentes, atendendo cada um cerca de 100 crianças. Nós detectamos os interesses das crianças, formamos um grupo e vamos atrás do voluntário. Por exemplo, se uma criança tem interesse num grupo de hidroponia, aí nós procuramos na comunidade uma pessoa que saiba hidroponia, um doutor em hidroponia, para orientar esse grupo de interesse. O professor de ensino regular, quando tem um aluno superdotado na sua sala de aula, deve oferecer desafios e estímulos ao desenvolvimento do aluno. Existem algumas possibilidades que podem ser exploradas pelo professor. São elas: permitir a expressão do aluno durante a exposição de conteúdos e de informações complementares nos temas de interesse desse aluno. Apoiar trabalhos diversificados com vários níveis de complexidade, de modo que tanto os alunos com dificuldades de aprendizagem quanto os superdotados participem de trabalhos comuns. Estimular os trabalhos em grupo, porque são excelentes estratégias de interação social. Desenvolver projetos individuais que deem oportunidade de expressão das áreas de interesse de todos os alunos. Apoiar a monitoria como aproveitamento do alto desempenho do aluno superdotado. Lidar com alunos superdotados é um trabalho maravilhoso, é uma convivência jóia, um rendimento, uma produção muito grande. Já os programas de atendimento complementar são uma modalidade que oferece ao aluno superdotado oportunidade de desenvolvimento em horários diferentes das atividades do ensino regular. O aluno participa da experiência de estimulação em ambiente favorável à exploração científica ou artística. Desenvolve também habilidades dos diversos tipos de pensamento e participa de trabalhos que aperfeiçoem as suas capacidades e expressões. Ser superdotado é muito bom você poder fazer grupos pelo SEDET, artesanato, culinária, pintura em gesso, todas as assistências e estar perto de gente que você gosta, que você sente bem. Entre os tipos de atendimento destacam-se as atividades de enriquecimento, os agrupamentos especiais, a utilização de salas de recursos, os programas de orientação individual e grupal, aprofundamento curricular e as atividades suplementares diversificadas. Uma forma de trabalhar com os superdotados proposta pelo SEDET é a organização dos alunos por grupos de interesse.
Esses grupos promovem encontros, passeios, excursões e visitas a atividades na comunidade. Além do enriquecimento sociocultural, o grupo ajuda a definir futuras profissões. Eu participo de um grupo que chama Mundo do Trabalho, que nós conhecemos profissões, os profissionais no seu campo de trabalho, e também ajudando bastante, que é para ampliar um pouco mais a minha visão do mundo profissional, que o vestibular já está aí e a gente tem que fazer uma boa escolha, né? E também eu faço Buscando Soluções. Esse Buscando Soluções é para conhecer os problemas que a minha cidade tem e tentar resolvê-los. Todas as atividades complementares oferecidas aos alunos com altas habilidades devem ser registradas para subsidiar o processo de avaliação contínua desses alunos. A avaliação, por sua vez, contribui para um melhor planejamento pedagógico e para a oferta de propostas mais estimulantes. No CEDER, o programa de superdotados evita os testes de inteligência, que não são considerados dinâmicos. Os testes, principalmente testes produzidos em outra cultura e traduzidos para a nossa, são muito contaminados de valores culturais. E, além disso, na melhor das hipóteses, se existisse um teste perfeito, ele não seria bom para encontrar talento, porque ele parte do princípio que o talento é alguma coisa fixa, e o talento não é fixo. A capacidade aumenta à medida em que ela é estimulada. Todos podem se tornar mais inteligentes ou menos inteligentes se o estímulo diminuir. E apesar de haver um fator hereditário que está ali na constituição genética da pessoa, é a interação do plano genético com o que está acontecendo, com o que está disponível, com o que está no ambiente, que vai nos permitir crescer, desenvolver esse talento. Para os alunos que participam de programas de estímulo à superdotação, a principal expectativa é em relação ao futuro. Todos consideram que um programa que lhes oferece oportunidades de um maior aprendizado, de um maior desenvolvimento de potencialidades, é uma porta aberta para um futuro melhor. O tipo de apoio que a escola pode dar enquadra-se na boa educação, mas não se esgota aí. Quer dizer, se tivermos uma boa escola, onde o professor dá atenção, onde há riqueza de material, mesmo assim teríamos necessidade de programas especiais, de atenção especial para a criança mais capaz. A palavra mágica da escola até 14, 15 anos é estimulação. Todos os sentidos do corpo humano são portas para desenvolver o cérebro. Nós temos, além dessa estimulação sensorial, estimulação interna, valores, objetivos, campanhas, razões para estar vivo, a reflexão sobre o que se passa nos outros, sair um pouco do seu conteúdo de ganhar dinheiro, ser um bom cidadão e chegar a pensar que esse mundo